eu tive o cuidado de montar para você essa tabela. Essa tabela está bem completinha para que você possa, então, gabaritar toda e qualquer questão que envolva improbidade administrativa. Ó, eu vou até dar licença aqui da tela para que você tenha a tabela completa. Pode ser? Não, calma. Quando chegar lá no princípio, eu saio da tela. Olha só. Vamos falar aqui do enriquecimento ilícito, que é o mais gravoso, né? Esse enriquecimento ilícito, ele é o mais grave. Ele está previsto lá no artigo 9º. E nós falamos, qual que é o elemento subjetivo? Sempre tem que ter. Não existe responsabilidade por improbidade de forma objetiva, não existe. O elemento subjetivo sempre vai ser o quê? Dolo, sempre vai ser dolo. Sempre. Não existe mais a culpa, lembra disso? Sempre vai ser o dolo. E aí não é um dolo genérico, como antes previa a jurisprudência. Agora um dolo específico. Tem que ser aquele objetivo específico de praticar um ato ilícito. Então, vai ter o ressarcimento integral do dano, se houver um dano? Vai. Perda do acréscimo ilícito, se for o caso? Sim. Suspensão dos direitos políticos. Ó, eu marquei aqui de outra corzinha, exatamente porque aqui nós temos sanções. Aqui são situações, como nós falamos, ó, que vão ocorrer somente após o trânsito em julgado. Cadê? Eu queria marcar aqui com outra corzinha. Ó, somente após o trânsito em julgado. Trânsito em julgado. O que é após o trânsito em julgado? Exatamente essa aqui. Beleza? Essa que eu marquei com outra corzinha aqui. Como nós vimos no dispositivo lá atrás. Suspensão dos direitos políticos, professor. Qual que é o prazo? Para essa situação. Deixa eu mudar minha corzinha. Até 14 anos. Aqui era uma situação, entre 5 a 8, era de 8 a 10 anos. Agora, até 14. Até 14. Perda da função pública, atenção para isso. Ocorre a perda da função pública e, como regra, é no mesmo vínculo. Como assim, professor? O camarada, ele é servidor público efetivo, e foi eleito para o cargo de prefeito. No mandato de prefeito, ele pratica um ato de improbidade. Ele perde o cargo de prefeito. E ele volta para o cargo efetivo. Mas no enriquecimento ilícito, especificamente aqui, e só aqui, é possível que o juiz atinja outros vínculos. E além do mandato de prefeito, ele perca o cargo efetivo. Professor, ele estava no mandato de prefeito, já acabou o mandato dele. Ele só está no vínculo efetivo. Ele perde? Como regra, não. Porque ele só perderia o mesmo vínculo de quando ele praticou o ato de improbidade. Ok? Multa. A multa ela é equivalente ao acréscimo patrimonial que ele teve. Ou seja, eu botei aqui, ó, é de uma vez, ou seja, é igual, equivalente ao acréscimo patrimonial. A lei fala, se o agente público tem uma situação econômica muito boa, e esse valor aqui para ele vai ser irrisório, então eu posso aumentar a multa até o dobro. Ou seja, ao invés de ser uma vez, vai ser aqui 2 vezes. Ok? Proibição de contratar e receber incentivos é de até 14 anos. Como eu havia lançado a ideia antes, como regra, só atinge o ente lesado. Então, ele é prefeito do município X. A proibição de contratar é só com aquele município X. Mas pode atingir outros? Pode atingir outros. A depender do caso, vai constar tudo na decisão do juiz. Mas o legislador agora já deixou bem claro. Vamos passar para o prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário, então, ele é um ato de improbidade intermediário. Ele está aqui no artigo 10. Você sabe que é somente dolo, não tem mais a culpa. O dolo não é o dolo genérico, é o dolo específico. Se houver ressarcimento,
Se houver um dano aqui efetivo, vai ter esse ressarcimento, perda do acréscimo ilícito, se for o caso, suspensão dos direitos políticos é até 12. Ó, perda da função, só no mesmo vínculo. A única hipótese de alcançar outros vínculos, atenção para isso, certeza que vem em prova, é o enriquecimento ilícito. Então, a multa, uma vez, como eu te falei, o valor do dano, pode ser até o dobro, e aí a gente teria 2 vezes o valor do dano. Aqui nós vamos ver proibição de contratar e receber incentivos até 12 anos, veja, é o mesmo prazo da suspensão de direitos políticos, como regra, e aí não muda, só daquele ente que foi lesado, excepcionalmente pode atingir outros entes. E aí vem contrariedade a princípio, vou deixar você aqui com a tela, ó, cadê? Contrariedade a princípio, você tem o quê? É o menos grave. Tem grande mudança aqui no artigo 11, vamos falar sobre isso. Somente no caso de dolo, já sabíamos disso. Só o dolo específico, não admite aquele dolo genérico. Ressarcimento integral do dano, né? Se houver, não precisa haver um dano, tá? Mas se houver, tem esse ressarcimento. A lei não fala da perda de acréscimo ilícito, porque aqui não vai ter essa situação. Atenção para isso, ó. Deixei marcado, não tem, tá? Esse X aqui é justamente porque não tem. Professor, suspensão dos direitos políticos. Não tem. Atenção para isso, não tem. Perda da função pública. Não tem. Olha a modificação que nós estamos falando da lei anterior. Na lei anterior, na verdade, na previsão anterior, antes da atualização, suspensão de direitos políticos era de 3 a 5. Perda da função pública ocorria. A multa era de até 100 vezes a remuneração, agora a multa é de até 24 vezes a remuneração. E, como sempre falamos, a depender da situação econômica do réu aqui, essa multa pode ir para o dobro. E aí ficaria 24, 48 vezes, né? 48 vezes a remuneração do agente. Vou colocar aqui, ó, 48 vezes. Pois bem, aqui, ó, proibição de contratar e receber incentivos até 4 anos. Cuidado para não confundir o examinador colocar isso como se fosse o prazo de suspensão dos direitos políticos. Ó, não. Aqui você não tem essa suspensão de direitos políticos. E aí volta a mesma coisa, como regra, só atinge o ente lesado, exceção atingir outros entes. Ficou bacana, meus amados? Gostaram dessa tabela? Ei, isso aqui é exatamente o que você tem que saber para a sua prova. Essa tabelinha é exatamente o que você tem que saber para a sua prova. Isso vai despencar nas provas daqui em diante. Ok?